Você pode estar perdendo dinheiro sem perceber. Pare por um instante e responda com sinceridade. E se eu dissesse que o problema não é o seu currículo, nem a sua profissão, nem a empresa onde você trabalha? Mas a forma como você fala pode parecer exagero, mas pense nisso. Todos os dias, pessoas com menos experiência, menos conhecimento e até menos resultados conseguem ganhar mais simplesmente porque aprenderam a se comunicar com confiança. Enquanto isso, muitos profissionais talentosos continuam aceitando salários menores, fechando contratos mais baratos e perdendo oportunidades porque transmitem insegurança sem perceber. Existe uma frase que pode mudar a maneira como você enxerga o dinheiro. As pessoas não compram apenas competência, elas compram confiança. Agora, imagine duas pessoas oferecendo exatamente o mesmo serviço. A primeira diz: eu acho que consigo fazer esse trabalho. Se você quiser, posso tentar. A segunda diz: tenho experiência nesse tipo de projeto e posso entregar um excelente resultado dentro do prazo. Combinado. Quem você escolheria? A resposta parece óbvia, e é exatamente por isso que as palavras têm tanto poder. O mercado recompensa quem transmite segurança. Não basta ser bom, é preciso demonstrar valor na maneira como você se comunica. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir pequenas mudanças que podem transformar conversas comuns em oportunidades para ganhar mais dinheiro, conquistar mais respeito e aumentar sua influência. São técnicas simples, mas que poucas pessoas aplicam no dia a dia. E a primeira delas é tão poderosa que depois de aprender, você provavelmente nunca mais vai falar da mesma forma. Fique até o final, porque a próxima técnica pode revelar um erro que a maioria das pessoas comete diariamente e que, silenciosamente, faz perder dinheiro sem que elas sequer percebam. O erro invisível que está fazendo você ganhar menos. Você já reparou que algumas pessoas entram em uma sala, dizem poucas palavras e imediatamente conquistam respeito, enquanto outras falam durante vários minutos e, mesmo assim, parecem não convencer ninguém? A diferença quase nunca está no conhecimento. Está na forma de se comunicar. Existe um erro silencioso que faz milhares de pessoas perderem dinheiro todos os dias. O pior é que elas nem percebem. Esse erro aparece em frases como: eu acho que, talvez, se não for muito caro, desculpa incomodar. É só uma perguntinha. Essas palavras parecem educadas, mas muitas vezes transmitem insegurança. E quando você demonstra insegurança, a outra pessoa tende a diminuir o valor que enxerga em você. Imagine um profissional apresentando seu orçamento. O primeiro diz: eu acho que esse valor está bom, mas se estiver caro, a gente pode negociar. Antes mesmo da resposta do cliente, ele já abriu mão da própria confiança. Agora imagine outro profissional dizendo: esse investimento reflete a qualidade do trabalho, o tempo dedicado e os resultados que entrego. Se fizer sentido para você, podemos começar hoje. Percebe a diferença? Nenhum dos dois mentiu. Nenhum foi arrogante. Mas um comunicou dúvida, enquanto o outro comunicou valor. As pessoas compram confiança antes de comprarem qualquer produto ou serviço. Isso vale para uma entrevista de emprego, uma venda, uma negociação de salário ou até uma simples conversa de negócios. A partir de hoje, comece a observar as palavras que saem da sua boca. Elimine expressões que diminuem sua autoridade e substitua frases inseguras por afirmações claras e objetivas. Pode parecer uma mudança pequena, mas são justamente essas pequenas mudanças que, acumuladas ao longo do tempo, podem aumentar sua renda, fortalecer sua imagem profissional e abrir portas que antes pareciam fechadas. E no próximo tópico, você vai aprender uma técnica simples usada por grandes negociadores para aumentar seu poder de persuasão, sem levantar a voz e sem pressionar ninguém. É aí que a comunicação começa a trabalhar a seu favor. A diferença entre quem cobra pouco e quem cobra caro. Você já percebeu que existem pessoas que cobram 5 ou até 10 vezes mais pelo mesmo tipo de serviço e ainda assim conseguem clientes? O mais curioso é que muitas vezes elas não são mais inteligentes, não trabalham mais horas e nem possuem muito mais experiência. A diferença está na forma como apresentam o próprio valor. Imagine 2 profissionais participando da mesma reunião. Quando o cliente pergunta o preço, o primeiro responde rapidamente: eu faço por 500, mas se estiver caro a gente conversa. Sem perceber, ele acabou de dizer que nem ele acredita no próprio preço. Agora observe o segundo profissional. Ele faz uma pequena pausa, olha nos olhos do cliente e responde com tranquilidade: o investimento é de 2.000.
Esse valor inclui planejamento, execução, suporte e um trabalho pensado para gerar resultados reais. Percebe o contraste? O primeiro vende preço, o segundo vende valor. Essa é uma das maiores diferenças entre pessoas que vivem disputando descontos e aquelas que conseguem aumentar seus ganhos ano após ano. Quem transmite confiança não sente necessidade de justificar cada centavo. Ele explica os benefícios, demonstra segurança e deixa que o cliente perceba o retorno daquele investimento. Isso não significa ser arrogante ou inflexível. Significa entender que a forma como você comunica seu trabalho influencia diretamente a percepção de valor que as pessoas terão sobre você. Em verdade, é simples. Se você mesmo parece inseguro ao falar do seu preço, por que alguém pagaria mais? A partir de hoje, pare de defender o seu preço. Passe a defender o resultado que você entrega. Quando você muda a conversa de quanto custa para quanto vale, toda a negociação muda de direção. E no próximo tópico, vou revelar uma técnica usada por grandes negociadores que aumenta instantaneamente sua autoridade sem precisar falar mais alto. É um detalhe simples, mas pode transformar completamente a maneira como as pessoas respondem às suas propostas. A técnica que faz as pessoas levarem você mais a sério. Existe uma técnica tão simples que parece insignificante, mas é exatamente ela que separa quem negocia por impulso de quem transmite autoridade. Essa técnica é a pausa estratégica. A maioria das pessoas tem medo do silêncio. Quando recebe uma pergunta sobre preço, salário ou proposta, responde imediatamente. E por nervosismo continua falando, justificando o valor, oferecendo descontos e até diminuindo a própria oferta antes, mesmo de ouvir a resposta. Talvez você já tenha feito isso sem perceber. Imagine esta situação. O cliente pergunta, quanto custa? A maioria responde na mesma hora, é 2.000, mas a gente pode negociar. Se ficar pesado, eu consigo fazer um desconto. Percebe o problema? O cliente nem teve tempo de pensar. E você já reduziu o valor do seu próprio trabalho. Agora veja a diferença. O cliente pergunta, quanto custa? Você respira, faz uma pequena pausa de 2 ou 3 segundos, olha com tranquilidade e responde. O investimento é de 2.000. Depois, fique em silêncio. Não tente preencher o vazio. Não justifique imediatamente. Deixe a outra pessoa processar a informação. Essa pequena pausa transmite segurança. Ela comunica que você acredita no valor que está oferecendo. E pessoas confiantes inspiram mais confiança. Grandes negociadores usam essa técnica porque sabem que quem controla o silêncio controla o ritmo da conversa. Isso não significa ser frio ou arrogante. Significa apenas não deixar a ansiedade falar mais alto do que a sua competência. Da próxima vez que alguém perguntar seu preço, fizer uma proposta ou pedir sua opinião, experimente essa técnica. Respire, faça uma pausa e responda com calma. Você ficará surpreso com a diferença que alguns segundos podem fazer. E no próximo tópico, você vai descobrir por que especialistas em comunicação e negociação defendem esse tipo de comportamento e como esse princípio pode aumentar sua influência em qualquer conversa importante. O que os grandes negociadores sabem que a maioria ignora. Você acredita que algumas pessoas já nascem com o dom de convencer os outros? A verdade é que os melhores negociadores do mundo não dependem de talento. Eles dependem de técnicas que qualquer pessoa pode aprender. Existe um princípio muito conhecido na comunicação. As pessoas tendem a confiar mais em quem demonstra competência, segurança e credibilidade. É por isso que profissionais experientes falam de forma clara, evitam justificar cada decisão e deixam que seus resultados reforcem suas palavras. Pesquisas na área de psicologia da comunicação mostram que a confiança percebida influencia a maneira como uma mensagem é recebida. Isso não significa parecer arrogante, mas transmitir segurança de forma natural. Pense em uma entrevista de emprego. 2 candidatos possuem praticamente o mesmo currículo. O primeiro diz, espero conseguir ajudar a empresa. Vou fazer o meu melhor. O segundo responde, minha experiência me preparou para resolver esse tipo de desafio e estou pronto para contribuir com resultados desde o início.
Os dois têm capacidade semelhante, mas qual deles transmite mais confiança? Esse mesmo princípio aparece nas vendas, nas negociações e até nas conversas do dia a dia. Pessoas de alto desempenho entendem que a autoridade não se constrói falando mais alto. Ela é construída pela combinação de postura, clareza e convicção. E existe outro detalhe importante. Quem conhece o próprio valor não precisa convencer ninguém desesperadamente. Apenas apresenta sua proposta com segurança e permite que o resultado fale por si. Comece a observar pessoas que você admira. Veja como elas fazem pausas, escolhem cuidadosamente as palavras e respondem sem pressa. Você perceberá que a influência delas não vem da quantidade de palavras, mas da qualidade da comunicação. No próximo tópico, vou mostrar um roteiro simples que você poderá usar imediatamente em entrevistas de emprego, pedidos de aumento, reuniões e negociações. É um modelo prático que pode ser adaptado para qualquer situação e que ajudará você a transmitir mais valor desde a primeira frase. A frase que pode mudar o resultado da sua próxima negociação. E se a sua próxima oportunidade de ganhar mais dinheiro dependesse de apenas uma frase? Pode parecer simples demais, mas muitas negociações são decididas pela forma como você apresenta o seu valor. Quem entra em uma conversa apenas esperando uma resposta, geralmente aceita qualquer condição. Já quem entra preparado, conduz a conversa com muito mais confiança. Imagine que você vai pedir um aumento de salário. A maioria das pessoas diz algo como: "Eu queria saber se existe a possibilidade de um aumento." Percebe como essa frase coloca toda a força da negociação nas mãos da outra pessoa? Agora compare com esta abordagem. Nos últimos meses, assumi novas responsabilidades. Entreguei resultados consistentes e acredito que este seja o momento ideal para conversarmos sobre uma remuneração compatível com essa evolução. A diferença é enorme. Você não está implorando, você está apresentando fatos. Esse mesmo princípio funciona para quem vende um serviço. Em vez de dizer, "Posso fazer um desconto para fechar hoje", experimente dizer, "Meu foco é entregar um resultado que gere muito mais valor do que o investimento realizado." Percebe como a conversa muda? Você tira o foco do preço e coloca no benefício. Essa é uma estratégia usada por profissionais que conseguem cobrar mais porque aprenderam a comunicar valor antes de falar de dinheiro. Antes da sua próxima reunião, entrevista ou negociação, faça este exercício. Escreva 3 resultados que você entrega. Não pense apenas no que você faz, mas no impacto que gera. Depois, transforme esses resultados em uma apresentação simples, objetiva e confiante. Quando você aprende a comunicar o seu valor, as pessoas deixam de enxergar apenas um preço e começam a enxergar uma oportunidade. E no próximo e último tópico, vou revelar o desafio que pode transformar a maneira como você fala para sempre. Se você aplicar essa estratégia durante os próximos 7 dias, poderá perceber uma mudança na forma como as pessoas respondem às suas ideias, às suas propostas e até ao seu trabalho. O desafio de 7 dias, que pode transformar a sua comunicação. Imagine acordar daqui a 7 dias e perceber que as pessoas passaram a ouvir você com mais atenção, respeitar mais suas opiniões e valorizar mais o seu trabalho. Parece impossível. Na verdade, essa mudança pode começar hoje. Durante todo este vídeo, você descobriu que a forma como fala influencia diretamente a maneira como o mundo enxerga o seu valor. Agora chegou o momento mais importante: colocar esse conhecimento em prática. Porque informação sem ação não muda absolutamente nada. Então eu quero propor um desafio. Durante os próximos 7 dias, observe cada palavra que sai da sua boca. Sempre que perceber frases como "eu acho", "talvez", "desculpa incomodar" ou qualquer expressão que diminua sua autoridade, pare imediatamente e reformule sua fala. Troque a dúvida pela clareza. Troque a insegurança pela confiança. Troque o medo de ser rejeitado pela coragem de demonstrar o valor que você entrega. Lembre-se, confiança não significa arrogância. Significa acreditar naquilo que você estudou, construiu
e é capaz de oferecer. Também pratique a pausa estratégica. Não tenha medo do silêncio. Pessoas confiantes não sentem necessidade de preencher cada segundo com palavras. Elas falam no momento certo e deixam suas mensagens criarem impacto. Talvez no começo pareça estranho, mas toda grande mudança começa com pequenos hábitos repetidos diariamente. Daqui a uma semana, você pode perceber que as pessoas interrompem menos você, negociam com mais respeito, aceitam melhor suas propostas e enxergam mais valor no que faz. Agora, eu quero fazer um desafio ainda maior. Qual é a primeira frase que você vai mudar a partir de hoje? Escreva nos comentários. Eu quero ler sua resposta. Se este vídeo ajudou você, deixe o seu like, inscreva-se no canal Segredos dos Milionários e compartilhe com alguém que merece ganhar mais, mas ainda não percebeu que as palavras também podem construir riqueza. E lembre-se, quem aprende a comunicar valor deixa de disputar preço e começa a criar oportunidades. Nos vemos no próximo vídeo. Conclusão: a sua comunicação pode ser a chave para a sua próxima grande oportunidade. Chegamos ao final deste vídeo, mas a verdadeira mudança começa agora. Ao longo desta jornada, você descobriu que ganhar mais dinheiro nem sempre depende de trabalhar mais horas, ter mais diplomas ou esperar pela oportunidade perfeita. Em muitos casos, tudo começa pela maneira como você se comunica. Suas palavras constroem sua imagem. Sua postura transmite confiança. E a forma como você apresenta o seu valor influencia diretamente quanto as pessoas estão dispostas a pagar pelo seu trabalho. A boa notícia é que isso pode ser aprendido. Cada pausa estratégica, cada frase dita com clareza e cada palavra de insegurança que você elimina aproxima você de novas oportunidades, melhores negociações e resultados maiores. Mas lembre-se, conhecimento sem prática não gera transformação. Por isso, aceite o desafio. Durante os próximos 7 dias, observe sua comunicação. Fale com mais convicção. Apresente seu valor com confiança e veja como as pessoas começam a responder de forma diferente. Talvez você descubra que o aumento, o contrato ou a oportunidade que tanto procurava não estavam tão distantes. Talvez faltasse apenas comunicar o seu valor da maneira certa. Se este vídeo trouxe algum aprendizado para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal Segredos dos Milionários e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos sobre mentalidade, comunicação, vendas e construção de riqueza. Compartilhe este vídeo com alguém que trabalha muito, mas ainda não recebe o valor que realmente merece. E nunca se esqueça desta frase: quem aprende a comunicar valor deixa de disputar preço e começa a criar oportunidades. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue evoluindo, porque a sua próxima grande conquista pode começar com a próxima palavra que você escolher dizer.